Galera, e aí, beleza? Bom, na aula da semana passada, a gente finalizou a parte de paquímetro, tá bom? Vocês viram então paquímetro, a leitura de paquímetro em polegada fracionária. E aí estamos já chegando já próximo ao fim aí dessa parte de metrologia, tá? Eu estou pensando aí na semana que vem falar um pouquinho com vocês de relógio comparador e já na próxima a gente marcar nossa avaliação, né? Eu espero que nossa avaliação ela possa ser realizada já no Senai, mas caso não possa, a gente se mantém por aqui. E já avisando aí ao pessoal, caso tenham dúvida, né? Mas no dia 10 nós não teremos aula, que é a sexta-feira santa. Então nossa próxima aula está marcada para o dia 17, tá bom? E aí nossa prova fica então para o dia 24 de abril, beleza? Bom, vamos indo lá. A aula de hoje é sobre micrômetro, tá bom, pessoal? O micrômetro por si só, ele é um instrumento muito mais preciso do que o paquímetro, tá? E ele tem algumas particularidades que a gente vai entender um pouquinho hoje. A invenção do micrômetro é muito antiga, data aí de 1848. Foi desenvolvido na França, inclusive lá na França não é chamada de micrômetro, é chamada de Palmer, retirando a França e todos os outros países chamam de micrômetro. Então, esse instrumento, basicamente, o que é que ele era? Ele era um fuso, um parafuso sem fim, em que no final do parafuso a gente tinha uma porca e que à medida que a gente girava esse parafuso, o parafuso ia se movimentando aqui dentro, a gente tinha milésimos de milímetros sendo deslocados para frente ou para trás. Foi através de um experimento como esse que esse Jean-Louis Palmer desenvolveu aí o micrômetro. Tá? Com o decorrer do tempo, vocês percebem que da foto de antes para agora, houve um desenvolvimento muito grande do micrômetro para que ele pudesse seguir não vou nem dizer regras, mas que ele pudesse ter muito mais precisão, e suportar durante muito mais tempo o trabalho do dia a dia. Bom, como eu falei a vocês, o princípio de funcionamento ele é muito semelhante a um parafuso e uma porca. Então, quando uma porca é fixa e o parafuso está móvel, assim que você vai dando uma volta completa, você vai provocando um deslocamento. E esse deslocamento é igual ao passo. O passo é como se fosse, é a distância de uma ponta de um filete para o outro. Então, à medida que a gente vai girando o parafuso, a gente vai deslocando o parafuso em relação ao passo dele. Tá? E daí então surgiu esse nosso instrumento. Ele é composto basicamente por ele tem essa cara, tá? Essa parte daqui de baixo, também chamada de base, ela possui um isolamento térmico. O micrômetro é diferente do paquímetro, que ele vai de 1 a 200, de 1 a 300, de 1 a 160 milímetros. O micrômetro ele vai de 0,25, na verdade ele vai de 25 em 25. Então, se esse vai de 0 a 25, o próximo é de 25 a 50, depois 50 a 75, depois 75 a 100, 100 a 125 até chegar em 200, salvo engano. Eu acredito que esse é o limite aí dos micrômetros, mais do que 200 milímetros, você já começa a utilizar outros tipos de instrumentos. Se ele for de polegadas, aí a gente não vai ser em 25 milímetros, vai ser de polegada em polegada. E lembrem vocês que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, então ele é um pouquinho maior, uma besteira, mas ele é um pouquinho maior. Ele tem essas faces de medição, sendo que essa face daqui é uma face fixa e essa daqui do fuso é a face móvel, Uma trava, essa trava ela só deve ser utilizada no momento que você terminou de fazer a medição. E esta parte aqui, chamada de bainha, tambor e catraca. Bainha, basicamente, é a face da escala principal, tá? O tambor é a face da escala secundária, então é daquela mesma forma que a gente tinha no paquímetro, que a gente tinha uma escala principal e uma escala secundária, só que a escala secundária a gente chamava de nônio, era nônio
ou vernier. Nesse caso aqui a gente chama ela de tambor. Então a gente tem a bainha, que é essa região daqui de fora, e a gente tem o tambor. E aqui a gente tem a catraca, que é através dessa catraca que nós iremos, né, movimentar o nosso instrumento, tá? A catraca ela tem um componente de segurança aqui, né? Imagine que eu coloquei um objeto a ser medido nesta região aqui, ó. Coloquei um objeto aqui a ser medido. Quando essa face móvel toca nesse objeto, já que se eu estiver movimentando pela catraca, eu posso continuar rodando a catraca quanto for, né, por conta desse esforço, que agora já não é mais de toque, né, esse esforço já é de você tentar amassar essa peça. O nosso micrômetro ele não vai medir, né, a gente tem um conjunto de esferas aqui, tipo aquela chave catraca, que ela impede o movimento, né, então por isso que ele tem por isso que o micrômetro ele tem esse cara aqui que auxilia a gente aí nessas medições, tá? Aí aqui só um pouquinho do que eu comentei, né? As faces de medição tocam a peça a ser medida, a porca de ajuste, que permite o ajuste da folga do fuso, né? Geralmente isso não é feito pelos técnicos, né? Pelos técnicos que eu digo, você é um técnico especialista, né? Um engenheiro especialista, você não vai executar esse ajuste. Geralmente você manda para um laboratório de calibração e o técnico especialista, né, engenheiro especialista de calibração de metrologia que faz esse ajuste. O tambor é onde se localiza a escala centesimal, a escala principal, a catraca e a trava, tá? Bom, quais são as principais características de um paquímetro, né? Então é a capacidade de medição, apesar de ser uma capacidade pequena, se a gente olhar que é só de 0 a 25 milímetros, mas ele consegue ter uma exatidão muito grande nos centésimos ou até no milésimos, por isso que está denominada aí capacidade. A precisão também é muito maior do que um paquímetro, e a aplicação, né? Imagine que a gente necessita ter um nível de precisão absurdo, por exemplo, na indústria aeronáutica a gente não vai ficar se garantindo apenas com paquímetro, né? A gente vai utilizar o micrômetro. A capacidade de medição dos micrômetros vão de 25 em 25, tá? Podendo chegar, eu falei que era 200, né? Eu vou me corrigir aqui, ó, 2000 milímetros, apesar de que eu realmente não me recordo de nenhum micrômetro nesse tamanho, tá? Mas, enfim, você está aí no texto. A precisão dos micrômetros, né? A mais comum é que ela seja uma precisão centesimal, que é essa daqui, mas a gente também, né, conhece micrômetros que são milesimais. Aí o nônio vernier vai estar incluído nesta peça, mas daqui para o final da apresentação eu explico a vocês onde é que ele aparece. Bom, o micrômetro existem vários tipos, eu não vou ficar aqui, né, falando quais são os tipos de micrômetro, porque o objetivo não é esse, mas o que a gente vai utilizar e o que nós mais utilizamos no dia a dia é esse daqui, que é o de medições externas simples, tá? Então, como eu falei a vocês, eles se caracterizam pela variação de 25 em 25, tá bom? Então, se a peça que eu quero medir ela tem 52 milímetros, eu não posso pegar nem o de 0 a 25 e nem o de 25 a 50. Eu tenho que pegar o de 50 a 75. Ah, Pedro, como é que eu vou saber o tamanho, né? Geralmente, você mede a peça com um outro instrumento, seja um paquímetro ou uma régua, só para você ter uma noção superficial do tamanho. E aí depois você pega o micrômetro, né, qualificado para fazer aquela medição. Caso você não tenha uma régua ou um paquímetro para te auxiliar, você pode, né, tentar posicionar o micrômetro em cima da peça e tentar observar ali, né, qual é o que vai ser mais utilizado, tá? Aqui é só uma representaçãozinha do que a gente tem aqui dentro. Esse aqui a gente já falou, esse batente é esse ponto daqui, esse fuso é esse cara que está correndo, né? E aí a gente tem aqui, ó, a catraca, que é essa peça, o tambor, que é de cá, e a bainha
né? A bainha é essa escala daqui, mas dentro da bainha que a gente tem a nossa porca em conjunto com o parafuso micrométrico, tá? Que ela andando para frente e para trás. Bom, coisas que eu tenho que garantir para saber que meu paquímetro de fato está bom, né? Vocês lembram que o meu paquímetro, não, desculpe, o micrômetro, né? O paquímetro, vocês se recordam que vocês colocavam contra a luz e viam se estava passando um feixe de luz, né? Com o micrômetro é um pouco diferente, né? Quando eu, né, tentar fechar o micrômetro, a face do zero tem que coincidir de 0 a 0. Isso porque este micrômetro daqui é um micrômetro que ele vai de 0 a 25. Se eu pegar o de 25 a 50, ele já começa aqui em 25. Então, eu tenho que coincidir o 25 até o 0 e aqui atrás, né, essa região daqui. Depois eu vou mostrar a vocês ali um exemplozinho. Ela precisa estar apenas com o espaço dos 25 milímetros. Ah, Pedro, como é que eu vou saber esse espaço? Geralmente todo micrômetro você vem com um eixozinho, um fusozinho, né? um eixo em que é chamado eixo de balanceamento, né? Aí ele vem um eixozinho que é garantido que esse cara daqui tem 25 milímetros. Aí você coloca ele aqui no meio para ele poder você ter certeza que se de fato a sua peça ela tá precisa. Por exemplo, se fosse esse daqui, ó. Se isso aqui fosse 25 milímetros e esse daqui fosse de 25 a 50, quando tocasse o zero daqui com 25 de cá, eu saberia que meu instrumento não está bom, porque ó, ele não está 100% fechado. É mais ou menos assim que acontece, tá? Então, enfim, né? O zero da bainha deve se coincidir com o zero do tambor, tá bom? Então, o zero da bainha, que é a escala principal, deve coincidir com o zero do tambor, que é a escala secundária, beleza? Olha os fusos aí que eu comentei com vocês, os eixozinhos, né? O bloco padrão, tava tentando lembrar esse nome. Esse bloco padrão ele é utilizado sempre que um micrômetro é maior do que 25 milímetros. O micrômetro que é de 0 a 25 não precisa utilizar o bloco, porque você vai até o final, até ele se fechar, e tem que garantir que o zero tem que estar junto com o zero. Quando você tem de 25 a 50, quando você girar ele todo, vai chegar a hora que ele vai travar, mas vai ficar o espaço aberto lá de 25 milímetros. Aí você usa esse blocozinho padrão. A mesma coisa para 50, para 75 e para 100, tá certo? Sempre que for aumentando, tem que utilizar isso daqui para poder saber se o instrumento está medindo correto ou não. Cuidados que a gente deve ter com esse instrumento, que é um instrumento muito caro, tá? Só para vocês terem noção, um paquímetro da marca boa, que é a marca Mitutoyo, né, Digimed, até que hoje é uma marca boa, a Starrett, ele está na faixa aí de 100 a 300 reais, um paquímetro. Um jogo de micrômetro da Mitutoyo bom, ele custa mais ou menos de 2 a 5 mil reais, né, dependendo do que é que vem naquele conjunto. Então, só para vocês terem noção do preço. Sempre que você não estiver utilizando o micrômetro, guarde num estojo seguro. Geralmente o estojo ele vem de madeira e por dentro dele é revestido com papelão para garantir uma temperatura ideal. E evite girar violentamente o instrumento, já que isso pode provocar desgaste prematuro, tá? Vale também para evitar fazer do instrumento chave ou martelo, enfim, que a cabeça criativa de vocês aí, né, imaginar que pode ser feito com esse micrômetro, né, diferente de fazer medição. Eu peço que não façam, porque senão vocês vão deixar o instrumento aí ruim, tá? Vai deixar o instrumento descalibrado. Não deixe o fuso travado, aquele parafuso A central não é para ser deixado ele travado quando ele for ser armazenado, só para travar aquele parafuso na hora que for ser feita a medição. E evitar que o micrômetro ele entre em contato com poeira, tá? Que poeira é um agente muito abrasivo e pode fazer com que o nosso instrumento ele venha a se deteriorar muito fácil, tá bom? Utilização do instrumento. Para que a gente consiga fazer nossas medições, a gente deve sempre utilizar as duas mãos, de forma que uma das mãos segure naquela base, na parte de baixo do micrômetro, e a outra se movimente ali entre a bainha e a catraca, tá? Quando você não consegue, quando por exemplo você não consegue deixar a peça apoiada em algum lugar,
e você precisa segurar a peça a ser medida, né? Aí você deve utilizar uma base para o micrômetro. Então aí o micrômetro fica travado e aí você segura a peça com a mão aqui e a outra mão você movimenta o nosso tambor, tá bom? Outras orientações quando a gente estiver movimentando aqui, a gente sempre utilizar a catraca para sempre utilizar aquele mecanismo de segurança, já que se eu ficar movimentando apenas pela bainha quando as peças estão juntas, né, quando as faces de medições já estão próximas aqui do objeto a ser medido, a gente pode empurrar esse objeto e a gente criar uma leitura incorreta e evitar também um erro de paralaxe, né, tá lendo sempre o nosso instrumento de frente, beleza? Bom, vamos seguindo aqui, mas aí agora vamos ao que interessa, como é que a gente consegue fazer a nossa leitura. Basicamente a gente vai ter 3 etapas para a gente concluir a leitura de um micrômetro. A primeira é ler a escala principal, ou seja, né, a escala da nossa bainha. A segunda, né, vai ser a leitura como é que eu posso dizer a vocês? Dos centésimos de milímetro, acho que é isso aí. Não, centésimos de milímetro está como terceira. Entre 1 milímetro, entre 0 milímetros e 1 milímetro a gente tem meio milímetro, né? Então o segundo passo é a gente se atentar a saber se o meio, né, esse meio milímetro, esse 0,500, ele está aparecendo na nossa leitura ou não. Tem gente que faz o passo 1 e 2 direto, né, e aí só faz a leitura em que seriam 2 passos, né? Saindo do 1 você pula para o 3. E o terceiro é a gente visualizar o restante dos centésimos de milímetro, tá? Pedro, não ficou muito claro. Não se preocupe não, parceiro, que vai ficar claro agora. Primeira coisa que a gente vai identificar, né, é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho esse desenho para a gente poder ver melhor. Pronto, acho que agora ficou top da Bahia. Olha só o que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa é a gente observar de 0 até este ponto, que é o último tracinho que está aparecendo aqui. Estão observando que tem um tracinho aqui? Deixa eu pegar aquela forma de novo, que agora eu já aprendi como era, né? Deixa eu vir formatar o contorno. Eu quero sem cor. Oxi. Ah, não, é preenchimento, desculpe. Preenchimento que é sem cor, no contorno é com cor. Então, observem que eu preciso ler. Pronto, eu preciso ler desse 0 até o ponto que está aparecendo. Se eu fizer da etapa como slide mando, o que é que eu vou fazer a leitura? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O 18 ainda não aparece para mim, porque eu sempre irei fazer a minha leitura até onde os nossos valores estão sendo representados. Percebam que a gente não consegue visualizar, né? Nós não conseguimos visualizar aí, ó, o número 18. Então, do 0 até este ponto, né, conseguimos ver apenas aqui o 17. Por isso que a gente colocou 17,00 milímetros, tá? Esse foi o primeiro passo. Agora, nós vamos para o segundo passo. Qual é o nosso segundo passo? Neste caso desse instrumento, vai ser fazer a leitura da escala de baixo, né, que é a escala dos meios, né, como eu comentei com vocês. Então agora a gente vai fazer a leitura do que seria o de 0 até 1 a gente tem meio, de 1 até 2 a gente tem mais meio, que representaria por 1,5, estão entendendo? Então observe, o que é que vai acontecer? 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Estão percebendo que entre o 0 e o número 1 a gente tem um meio, entre 1 e 2 mais meio, entre o 2 e o 3 mais meio. O que a gente tem que observar é se o tracinho do meio, depois do 17, está aparecendo, né? A imagem
não fica tão claro, mas eu já aviso a vocês que ele está aparecendo sim, ó. Ele está neste ponto aqui, ó. Então a gente tem que agora fazer uma continha, que é 17 milímetros mais meio milímetro. Lembra que eu comentei a vocês que tem gente que faz direto? Como é que faz direto? É assim, ó, 0, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, vai vindo aqui, ó, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5. Opa, em vez de escrever 17,00 mais 0,50, já bota aqui, ó, 17,50. E aí, cai pra gente ler o último cara daqui. Até aí, beleza, né? Ó, deu um tempo aqui só pra... Se você tiver dúvida, pause o vídeo, volte um pouquinho, tente ver de novo, tá? Senão você me manda um e-mail aí pra gente conversar, beleza? Por último, ainda não acabou. Perceba que a gente tem aqui, né, o 17,50, só que a gente tem mais alguma coisa, né? E o que é esse mais alguma coisa? A gente tem que pegar a escala da bainha, ou a escala principal, e perceber qual é o tracinho que corresponde logo do lado, né, na escala do tambor, ou o traço que corresponde lado a lado, ou o traço que está logo abaixo, caso não tenha nenhum correspondendo. Nesse caso daqui, ó, observem que quem está correspondendo aqui, ó, é esse aqui, ó. Quem é esse? 25. Deixa eu tirar aqui de cima. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vejam que o 32 ele corresponde exatamente nessa linha central. Então é 0,32. E agora fica fácil, é só fazer nossa conta de somar. Tá bom? Vamos para mais uma. Esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui maior para ficar mais fácil. Bom, vamos aqui junto. Primeira coisa aqui, vamos fazer igual o sistema que a gente fez lá, ó. Vamos ver aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aparecendo 7? Ainda não, né? Então, ó, a gente só conseguiu ver até esse cara daqui. Esse cara aqui é o nosso 6 milímetros, tá bom? Vamos ver o meio. Então, a gente quando for olhar aqui, ó, a gente pode já vir para o lado de cá, depois do 6, o meio do 6 aparece, a gente sabe que aparece, né? Segunda forma de ler, vir de meio a meio, né? Então 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, desculpa, 5, 5,5, 6, 6,5. Então, como eu sei que o meio aparece, eu agora vou acrescentar aqui, ó, mais o meio, tá bom? E por último, a gente vai observar aqui agora na escala principal qual é o número que corresponde. Se eu aumentar muito isso aqui, ó, galera, vejam que não está quase que na mesma linha, né? Não está quase que na mesma linha, né? Esse cara aqui está um pouquinho até mais abaixo. Então é ele que a gente vai olhar, ó. Se eu tenho aqui é 10, né? Esse cara é 11 e esse aqui só pode ser quem? O 12, né? Então no final a nossa conta aqui vai ser esse somatório que representa 6,62 milímetros, tá? Vamos seguindo. Esse daqui, da mesma forma. Então, ó, 20, 21, 22, 22,5, 23. Opa, não apareceu mais um meio depois do 23. Então a gente tem apenas 23 milímetros mais quanto? Agora a gente observa aqui, ó, a nossa escala principal, ela corresponde a esse tracinho daqui, ó. Esse tracinho é o primeiro logo embaixo do 10, então só pode ser 9. Então vai ser 23,09. Professor, não entendi. Vamos de novo, ó. Veja aqui que a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, o nosso 23 aqui apareceu, beleza? Como o nosso 23 apareceu, a gente já salva aí, né, o número 23. Né? E depois de salvado o número 23, a gente agora vai buscar o meio. Depois do 23, aparece algum meio? Não aparece meio nenhum, né? Então é 0. Né? Não apareceu o meio, não existe para a gente ainda o 23,50.
o nosso resultado termina em 23,00 da escala principal. Aí agora a gente vai olhar aqui, ó, na escala do nosso tambor. Então, quem é do nosso tambor que corresponde 0,09. Pô, esse aqui é bom. Vamos aqui, esse aqui é top. Vamos, se liguem aqui agora como é o esquema. Existem alguns micrômetros em que a gente tem a presença do nônio, né? E o nônio ele fica aqui, ó, com 10 tracinhos em cima da escala principal, em que a gente vai acrescentar no final da nossa medição. Ele representa o milésimo do milímetro, tá? Seria a terceira casa depois da vírgula. Como é que a gente faz? Até então, a medição é da mesma forma, sem ter dúvidas, tá? Ó, vamos fazer a medição aqui juntos. Pô, deixa eu trocar aqui, deixa eu botar uma seta aqui, a seta é mais melhor de bom. Mora aqui, pronto, agora tá top da Bahia. Primeira coisa, a gente vai olhar na escala principal, né, até qual tracinho que está aparecendo. Então a gente tem 0, vamos pular logo aqui, né, 5, 10, 15, opa, aí agora a gente pode fazer de duas formas. 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, opa, apareceu o meio do 18? Não, então a gente fica só com 18. Você já pode escrever 18,00 e partir para o lado de cá, ou, né, fazer como a gente viu no início do vídeo. A gente tem 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18, então escreve 18, mais tem um meio? Não, então mais 0, né? Depois disso a gente olha aqui do lado, ó. Vejam o seguinte, né? Neste ponto aqui, a escala principal, quando ela se propaga para o lado de cá, ó, ela não chegou a tocar nesse tracinho do 10. Então a gente não pode considerar que isso daqui é 18,10 milímetros. A gente tem que considerar que é 18,9. A gente sempre vai aproximar para o de baixo, nunca para o de cima. Então é 18,090, tá bom? 18,090. 18,090 mais quanto? A gente agora tem que vir aqui, ó, para o nônio, né? O nônio é muito simples, vai ser igual ao paquímetro. Apenas um desses traços corresponde exatamente ao lado de cá. Eu não quero nem saber quem é esse número. Eu só vou me atentar a esses daqui, ó. O traço que corresponde exatamente, né, com muitas vezes a imagem aqui fica ruim, fica distorcida, né? A literatura já deixou aqui pra gente, é o número 6. Então, o nosso resultado final, ó, é 18,000 mais a parte de centesimal, a parte aqui do tambor 0,090 e a parte milesimal aqui do nônio 0,06, tá certo? Então nosso resultado ficou esse. Vamos seguindo aqui, ó, outro aqui para a gente poder exercitar. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Pô, esse negócio aqui não aumentou junto não, filho. Pessoal, acho que aqui é outro exercício. Filé, deixa eu apagar aqui. Deixa aquele quieto lá, se tem outros aí no módulo de vocês, então tá de boa. Ó, se a gente fosse aqui agora fazer aquela nossa leitura aqui de novo, né? Vejam aqui, ó, a gente tem duas formas, né? Como vocês já viram, vocês podem escolher aqui ficar mais fácil para vocês, contanto que o resultado sempre dê igual, tá? Perceba que tem duas formas de medir, mas o resultado sempre é o mesmo. Contando de cima direto, 0, 5, 10, 15, 20 e meio, tá? Ou contando então como vocês preferirem, 20 milímetros. Opa, passou o tracinho aqui embaixo, eu vou colocar aqui mais o 0,500, tá? Que é o meio. E agora eu vou olhar aqui, ó, do lado, opa, desculpe. E agora eu vou olhar aqui do lado qual é o valor que se propaga aqui, ó, para o lado de cá, nessa linha principal, ó. Ó, nessa linha principal, quem é o valor? Eu tenho aqui 0, esqueci esse 45, tá? Porque ele não vai até 99, a bainha. Como a gente tem um meio aqui,
ela vai de 0 a 49, tá? 45, 46, 47, 48, 49, aqui não é mais 50, aqui volta a ser 0, porque o 50 seria cada tracinho desse daqui, ó, beleza? Tipo, se esse cara, essa bainha tivesse exatamente aqui em cima do 0, coincidindo 0 com 0, e eu começasse a girar ela, à medida que eu fosse girando, né, na escala principal iam aparecendo os números aqui pra mim, né? Eu estou girando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Quando tivesse em 45, 46, 47, 49, quando batesse nos 50, por que volta pro 0? Porque aí agora aparece esse cara daqui pra mim, viu? É só por conta disso. Voltando aqui à nossa medição, quem é esse cidadão daqui? Né? Esse aqui é 10, aqui é 11, tá? Então a gente tem 20,50 mais 0,11, ó. 20,50, né? O vírgula 500 mais 0,110, né? Ou 11, né? Caso vocês queiram só depois acrescentar a última casa. Como esse tem nônio, ele tem uma terceira casa, ele tem a parte milesimal. E aí observem que o único que se assemelha aqui, ó, ele já está indicando aqui pra gente, é o número 8. Então no finalzinho a gente tem a presença aqui do nosso 8, beleza? Vamos ver se tem mais uma pra gente poder fazer. Pronto, esse aqui já é a Vera, tá? Observem aqui, ó, vamos fazer essa medição aqui juntos. Deixa eu abrir aqui o negocinho aqui pra cá. Bom, isso aqui não tem nem pesca pra gente ver, né? Vamos testar pra ver se o que eu tô falando pra vocês está certo mesmo. Beleza, deixa eu pegar uma seta, trabalhar aqui em cima da seta. Pronto, pessoal. Primeira coisa pra gente observar aqui agora, ó, vejam que esse aqui é o desenho dele é um pouquinho diferente, mas a forma de ver é a mesma. 0, aqui é 0,50, esse é 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50, 5, 5,50. O 6 está aparecendo aqui? Não. Se não está aparecendo, a gente tem o que aqui? Deixa eu botar aqui. A gente tem, a gente pode fazer 5,000 milímetros, ou podemos fazer 5,500 milímetros, tá? Vocês escolhem, não tem... Pronto, vocês escolhem, não tem problema. Vou botar aqui até aqui, ó, antes aqui, ó, forma 1 e forma 2. No final já perceberam que dá no mesmo, né? Forma 1, forma 2. Pronto. Esse próximo passo. Nesse daqui da forma 1, o próximo passo seria contar os meios, né? Então a gente teria 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não passou. Só que depois do 5 tem um meio. Então aqui a gente acrescentaria, né, 0,500, tá? E esse daqui do lado de cá, lembrem que, como a gente já jogou o meio lá em cima, não tem ninguém aqui, né? Não precisaria nem colocar este valor. Agora a gente vai pegar a escala, né, da nossa bainha e prolongar ela para o nosso tambor. Vejam que a escala é essa daqui, tá? Chega, vou jogar ela aqui em cima, certinho. Quando eu prolongo essa escala, daqui para cá, ó, qual é o valor que a gente está observando aqui? O valor que estamos observando é esse tracinho daqui, ó. Quem é esse cara? Se aqui é 25, aqui é 26, 27 e esse é o 28, tá certo? Então esse cara daqui é 0,28. Então agora eu vou somar aqui, ó, 0,280. Vamos botando aqui. E por último, eu vou olhar agora aqui em cima. Aqui em cima, quem é que corresponde exatamente, né, desse nônio aqui? Quem é do nônio aqui que corresponde exatamente ao lado de cá? Né? É o número 1? Não. É o número 2? Também
Também não. É o número 3, tá aparecendo, né? Observe que o número 4 já se afasta, o 5 mais ainda, o 6 mais ainda, o 7 nem se fala, o 8 quase, o 9 chega até perto, e o 0. Neste caso, eu vou considerar o 3. Por que, pessoal? Eu não estou considerando o 9, porque eu não estou 100% de frente para o 9, né? Como essa aqui é uma superfície cilíndrica, né? O 9, como já está lá em cima, cria para mim, nesta tela aqui que a gente está vendo, um paralaxe. O único que eu estou vendo de frente, literalmente, é esse número 3. Então, para mim, o que eu vou estar escolhendo é ele, beleza? Então, aqui, ó, eu agora vou acrescentar 0,003, 0,003. No final das contas, vejam que os dois da mesma coisa, né? 5,783. Opa, 783. Isso. E o daqui é a mesma coisa, né? 5,783. Então é isso aí, galera, né? Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem um e-mail. A aula de hoje, né, ela finaliza aqui, tá bom? Lá naquela lista que vocês têm, deixa eu projetar a lista para cá, ó. Opa, eu peguei o anexo errado, só um instante. Aqui, achei. Nessa lista que vocês têm aqui, ó, vocês já poderão fazer, ó, essa página é qual? Página 7. Então já podem fazer a página 7, a página 8 e a página 9, tá bom? Só atenção, ó, para isso aqui, ó, nessa página 7 aqui, ó. Ah, professor, e esse aqui eu considero quem? Você só considera se o traço aparecer todo, tá bom? Quando ele está aqui na diagonal. Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Aqui embaixo que é o meio, ó, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E o 0 está marcando aqui, então isso aqui é 3,00 milímetros, tá? Esse de baixo, ó, 25, esse grandinho não, né? Esse muito grande é 25. Aí tem um pequenininho e tem um intermediário. Esse intermediário é o de 1 em 1, ó, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então esses aqui são 25, 25,5, 26, 26,5, 27, 27,5. Eu acho que só é essa dúvida aí que vocês poderão ter, né? Vejam que os nônios, o pontinho está marcado já, para ficar fácil de entender, tá? Mas é isso aí. Mas qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Finalizem já essa lista. Eu vou deixar aqui também um videozinho, né, para mostrar como é que se faz a medição, caso vocês também tenham dúvida. Beleza, galera? Bom, então por hoje é isso daí. Um bom final de semana para vocês. Como semana que vem nós não temos aula, a gente se vê então só na terça-feira na aula do desafio, tá? Que é aquela entrega que eu vou estar cobrando vocês lá no Forms, né? Então, uma boa Páscoa aí, né? Antecipada, e um bom final de semana, tá bom? Um abraço, meu povo. Tchau, tchau.